A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Pai do Senhor Jesus. Esse é um dia, que o Senhor nos dá. Mais um dia que Ele permite, nós estarmos vivos com saúde para agradecer a Ele. No dia de hoje eu queria meditar em um versículo que está em Lucas 14, versículo 28, diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar ou terminar? É nisso que eu queria meditar nesse versículo hoje, falar acerca de que o nosso Senhor Jesus tentou passar a todos que ouvem a sua palavra. Então, quanto custa o preço do crente? Quanto custa uma vida santa? Quanto custa a caminhada de um crente, a peregrinação dele no deserto? É nisso que vamos meditar. Em primeiro lugar, eu vou falar o preço do crente na caminhada. O preço dele ser um verdadeiro cristão. Em segundo lugar, vou falar do cálculo. Então, ninguém se engane com o sentido das minhas palavras. Não estou falando aqui do preço de uma salvação, pois bem sei que esse preço foi o sangue de Jesus. Mas o preço e o cálculo da caminhada cristã, onde muitos não calculam. Estamos vivendo uma época estranha, onde as pessoas dizem que se convertem, mas logo em seguida, no meio da caminhada, desistem. Por quê? Porque não calcularam o preço, quanto custa. Então, se você hoje arroga ser um cristão e é aquele que vai 2 vezes por semana na sua congregação e tem uma moral mais ou menos diante da sociedade, se você arroga que isso é ser cristão, você está como muitos, pois vejamos o sentido da palavra do Senhor Jesus. No versículo 26, ele diz: Se alguém vir a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, a sua própria vida, não pode ser esse meu discípulo. Veja as palavras do mestre diz. Então, em primeiro lugar, eu vou calcular o preço, quanto custa ser um verdadeiro cristão. Em primeiro lugar, o cristão vai ter que abrir mão do mundo. Diz assim a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não está nele. 1 João 2,15. Em primeiro lugar, meu irmão, se você quer verdadeiramente ser um cristão, você vai ter que abrir mão do mundo. Em segundo lugar, terá que negar a si mesmo. Veja, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. O verdadeiro cristão terá que abrir mão do seu orgulho, da sua prepotência, dos seus desejos carnais. Ele terá que abrir mão de tudo, da sua justiça própria. Terá que abrir mão e ir a Deus como pecador condenado e dizer: Senhor, eu sou culpado de tudo. Mas se entregar unicamente à grande misericórdia do Senhor Jesus. Somente assim
você poderá ser salvo. Mas em terceiro lugar, também terá que abrir mão, não poderá olhar para trás. Jesus dizia: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Também, meus irmãos, terá que lançar fora todos os seus pecados. Veja, lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredis, e fazeis vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 18:31. O verdadeiro cristão que almeja andar na santidade do Senhor e na sua vontade terá que abrir mão de tudo aquilo que ofende a Deus. Como soldado, ele terá que vigiar seus pensamentos, a sua conduta, o seu modo de agir, o seu falar, o seu pensar, em qualquer situação, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, onde quer que ele ponha a planta dos pés, ele terá que estar em vigilância total. Só assim ele poderá verdadeiramente alcançar a grande bênção de Deus. Mas diz alguém: eu não consigo. Lógico que não conseguimos atingir a perfeição, mas o verdadeiro crente, ele não pode negligenciar nenhuma dessas coisas que eu falei. Do contrário, ele poderá ser abatido. Então, diz a palavra de Deus: que mais custará o Senhor? O verdadeiro crente terá que arrancar olhos, pernas, para andar em santidade. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca e lança para longe de ti, pois é melhor entrares na vida com um olho só, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno de fogo. Mateus 18:9. O verdadeiro cristão que quer agradar a Deus, ele terá que abrir mão das suas consciências carnais, vigiar o seu olhar, vigiar o seu caminhar. Em tudo, ele terá que estar vigiando. Esse é o preço, de um verdadeiro cristão que quer andar na presença do Senhor. Em segundo lugar, eu vou falar do cálculo. Por não calcular o preço, Israel, saindo do Egito, animados por ver a presença de Deus, abrir o mar vermelho, grande maravilha, mas por não calcular o preço, pereceram no deserto, por falta de cálculo na vida cristã. Veja o quanto vai te custar. Veja se você está preparado para atravessar o deserto. Por não calcular isso, o povo de Israel pereceram na sua incredulidade. Por mais robustos e mais animados que eles saíram, por não calcular o preço, blasfemaram contra Moisés e contra Deus. Por não calcular o preço, Herodes, que ao ver João Batista pregar, se animava e gostava da pregação dele, mas por não calcular o preço e saber que ele teria que largar Herodias, pereceu. Por não calcular o preço, Demas abandonou o apóstolo Paulo, amando o presente século. Veja que no cálculo do preço há estrago na vida cristã.
Há muitas pessoas que pensam, vêm para Cristo, que são flores, só alegria, mas quando começa a aparecer os espinhos, ele nega a Cristo. É como o Senhor Jesus ensinou a parábola do semeador. Ele diz que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra de Deus e com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E felizmente chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo escandaliza-se. Mateus 13, 20 ao 21. Então, não tem profundidade, não tem raiz. Eles até recebem com alegria, mas chega nas perseguições, como o povo do deserto, logo desiste. E por que desiste? Por falta de fé, por não ter uma fé robusta, verdadeira. Como Abraão, que ouviu a voz de Deus e abandonou a sua família e seguiu a Deus, seguiu a voz de Deus. Como Moisés, que se negou a ser chamado filho da filha de Faraó, para sofrer perseguição no seu povo, e como se ele estivesse vendo o futuro. É a fé que está em Hebreus 11, versículo 1. Se você não tiver essa fé, meu irmão, você abandonará o Senhor, com certeza. Porque muitos começaram bem, mas no meio do caminho abandonaram o Senhor por não ter essa fé verdadeira. E o que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego, que se negou a se prostrar diante de uma imagem, mas preferiu obedecer o seu Deus antes que tivesse sido morto na fornalha. O que dizer de Daniel, homem que preferiu orar antes que fosse morto por leões, mas pela fé no seu Deus permaneceu firme e fechou a boca dos leões. O que dizer de outros, do apóstolo Paulo? O que dizer desses homens? Somente, meu irmão, calculando o preço e verdadeiramente sabendo quanto custa a vida cristã, é que podemos dizer como Paulo: terminei a carreira e o prêmio da coroa já me está guardado. Pois Paulo tinha muita fé, homem que tinha muita fé ao ponto de dizer que já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ele tinha tanta certeza que ele dizia: melhor é me estar com o Senhor. Ele tinha tanta fé que ele disse: olha, viver é Cristo e morrer é lucro. Quem dera, meus amados, nós poderíamos fazer uma afirmação dessa, mas não com a boca, mas com a certeza da fé que aqueles homens tinham. Pedro, Paulo, todos os apóstolos, homens de fé. Quem dera nós podemos fazer essa afirmação de Paulo diz: melhor é estar no Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Calcule o preço, irmão. Veja que o Senhor Jesus disse que o reino do céu é tomar a força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Amém? Deus abençoe em cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.